Qual que é a diferença entre religião e igreja? Olha, se nós formos esmiuçar isso a fundo, nós vamos Aham. longe, né? Ah, Mas, assim, vamos ficar, digamos assim, no padrão, aham, né? Então, por exemplo, budismo, né? Só para a gente não ficar no aham. cristianismo. Budismo. Você tem diversas seitas budistas. E quando eu digo seita, Hum, não é valorando, né? A uhum, igreja anglicana é uma seita cristã. A uhum, igreja católica romana é outra seita cristã. É uma divisão. É que o uhum. termo seita, as pessoas já pensam coisas satânicas, né? Pelo Tá menos é o que muito vem na minha cabeça. Olha, tá eu vou muito te associado. falar que tem muitas igrejas, ou talvez vou arriscar também, uma grande maioria hoje de igrejas ditas cristãs que eu considero seitas satânicas. Caramba. Uhum. A Por partir quê? do momento que você defende a morte, a partir do Hum. momento que você defende valores que vão contra a vida, Exatamente. Mas aí a gente cai, por exemplo, tem uma religião que ela não aceita transfusão de sangue, né? Melhor que, tipo, pra eles tudo bem se a pessoa. testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Eu tava só com receio de falar o nome da igreja. Eles não podem fazer transfusão de sangue, ou seja, não importa, vai morrer. É forte isso. Triste, é triste. É Uhum, muito triste. É assim, eu sempre gosto de fazer o contraponto, né? uhum, Eu entendo que existe a manipulação, existe, a gente vai falar sobre isso, é lógico, né? Mas existem contextos históricos interessantes de serem avaliados, né? Eu sou contra o fundamentalismo, totalmente contra, é absurdo, né? No entanto, por exemplo, vou dar um exemplo. A Igreja Metodista, vocês conhecem a Igreja Metodista? por cima. Conheço Não de- sei de nada ouvir sobre. falar, só. Nada por doutrinas. Passa Assim. na frente. A Igreja Metodista é um ramo que sai da Igreja da Inglaterra. Uhum, Né? O pastor que era um reverendo, né, que começa esse movimento, o movimento wesleyano, John Wesley, ele era um reverendo anglicano. Acontece que a igreja da Inglaterra, naquela época, era uma igreja estatal. Então, os sacerdotes, funcionários públicos, assim, muito tranquilos, já com a vida ganha, para atender ao seu status quo e da sociedade. Pode perguntar. Estatal quer dizer que é do Estado? Do Estado. Tá. A igreja É oficial uma do Estado. Ainda é. Por exemplo, eu não sei se ainda é, mas, por exemplo, o John Major, que é John Major, não lembro, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele passou durante o mandato todo dele, enquanto ele era primeiro-ministro, como membro da igreja da Inglaterra. Uhum. Mas ele era romano. Tanto que, quando ele deixou o posto de ministro da Inglaterra, de primeiro-ministro, ele voltou a ser católico romano. Entendi. Porque ele precisava Era em ser. função da função dele. Exatamente. E nessa época, né, que era a época da Revolução Industrial, a igreja da Inglaterra, ela fazia as missas. Atendia aos aristocratas, os burgueses, e todo aquele povo que veio do campo para a cidade, porque foi feito uma deforma rural, Uhum. né, que transformou as propriedades em latifúndios. Desculpa. Engasguei. Tranquilo. Então as pessoas foram expulsas da terra e elas foram para onde? Para cidades procurar emprego nas fábricas. Uhum. E totalmente abandonadas. Então, Wesley, encurtando a história, ele começou a pregar na porta das fábricas. Caramba. Começa o movimento metodista. E é um movimento rígido. Não pode beber. Não pode jogar. O que aconteceu com esse povo que se tornou metodista? O homem que trabalhava 12, 16 horas, sei lá, por dia, que a mulher também, as crianças também. Mas no caso do homem, eu acho que nós somos muito mais fracos que vocês. Eu também acho. Ele não via possibilidade de futuro nenhum. Não, assim, digamos assim, sem esperança. Uhum. Então, o que ele fazia nas horas vagas? Bebia, jogava. Ou seja, o pouco que ele ganhava, ele acabava gastando com vídeo Gastando. Uhum. e com jogo. Nossa, minha garganta. Tem água aí? Uhum. É? Eu babei tudo. E quando ele se torna metodista, ele Guardanapo, para assim. de beber. Ele para de jogar. Uhum. Então, nesse sentido, foi um avanço.
né? É. Então você acaba tendo uma coisa que não tem nada a ver, a questão da bebida e do jogo. Uhum. Lógico, o abuso é condenável, mas não é uma questão de pecado, É. Só um estilo de vida. não é? Eu já um- ia perguntar se isso era visto como pecado ou não. Você vai ter igrejas que dizem que sim. No nosso caso, assim, para nós anglicanos, a nossa reforma não foi teológica, foi administrativa, né? Então, a nossa leitura bíblica, ela por exemplo, para ficar mais simples, a igreja luterana tem um modelo teológico. Martim Lutero a teologia luterana, a presbiteriana de Calvino, né? E assim vai. A igreja anglicana não tem uma teologia fundante. Ela tem digamos assim, um tripé, que seria o tripé de Hooker, que são as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, a tradição, que são os credos niceno, apostólico, o episcopado histórico. Deixa eu pegar. E a razão. Uhum. Então, tudo que você for ter de conclusões teológicas, você tem que consultar esses 3 fatores. As Sagradas Escrituras, sim. A tradição, sim. Mas a razão também. Caramba. A gente pode ir longe desse assunto.